Sejam bem-vindos a mais um Tea Talk. Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos tea connoisseurs e sommeliers de chá, da Chá Pra Quê? E hoje a gente vai trazer um tema bem legal, a gente vai falar sobre o mercado do chá no mundo, né? E a gente vai fazer uma brincadeirinha, a gente vai começar focando aqui no Brasil, que a gente tem que falar do nosso país. A Carol vai representar o Brasil, eu vou representar a Europa e a América do Norte. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Então a gente vai comparar tudo que ela vai falando que tem aqui, eu vou falar o comparativo de como é que é lá fora, pra gente ter uma ideia de mercado. Porque a verdade é que o Brasil, ele tá assim, em ascensão no mercado do chá, ele tá começando a subir, ele já decolou, ou seja, a gente ainda não tá na pista, a gente já decolou. E agora a gente vai começar a subir. Então somos um bebê ainda no país em termos de chá. O Brasil ainda está muito novo, ainda é um bebê, mas a tendência é que cada vez mais ele suba e se torne um mercado cada vez maduro, como é o mercado europeu e como é o mercado norte-americano. E asiático. Asiático, não vou nem falar, porque isso é outro universo. Aí é evolução total. Tudo que a gente fala do Ocidente, no Oriente eles já fizeram isso, sei lá, 3.000 anos atrás. Exato. Então a gente está falando de Europa, Estados Unidos e Canadá. A gente vai comparar esses mercados com o Brasil. Não vamos entrar nos detalhes de América do Sul, porque a gente tem outros países que também já consomem chá há bastante tempo, como o Chile, como a Argentina, Uruguai. A gente não vai entrar nisso. Vamos entrar, a gente pode até falar alguns detalhes. Alguns detalhes, mas eu vou representar a galera lá de fora, a galera, Carol vai falar aqui do Brasil pra gente ter uma ideia, tá? Porque realmente é muito diferente e só pra deixar claro, desculpa ser repetitiva, mas Europa, Estados Unidos e Canadá estão muito mais à frente do que o Brasil e isso é bom, porque quer dizer que pra onde o Brasil pode chegar é um universo infinito. A gente gosta muito de falar sobre esse tópico, que é um dos tópicos que a gente dá na nossa formação, a gente forma empreendedores do chá, esse é um dos objetivos da Chá Pra Quê, formar os futuros empreendedores do Brasil, por isso que a gente tem que falar muito sobre esse tópico. Então eu vou começar falando o seguinte, o Brasil como produtor de chá. Sim. Então você tem 4 produtores, basicamente, 3 grandes produtores, quer dizer, 2 grandes produtores e 2 produtores medianos ou pequenos, que um deles está iniciando, sim, inclusive. Então, os 2 grandes produtores são a Amaia, que tem um processo basicamente mecanizado de produção do chá. Colheita, né? Isso. Não é à mão, é com máquinas. Isso. E eles produzem chá preto e chá verde. A gente tem a Yamamoto-Yama, que produz vários tipos de chá verde, como Sencha, Bancha, Hojicha, Yanmai Cha também. Yanmai Cha, que é um blend de chá verde. Eles têm uma versão orgânica também, de chá verde. E aí, já num tamanho menor, você tem a Obachan, sim, do sítio Shimada, né? Do sítio Shimada, que é o chá da vovó, que é um chá preto feito na técnica ortodoxa, que você faz a colheita à mão e o processo totalmente supervisionado por uma pessoa, não é mecanizado. E artesanal, artesanal, né? Um chá preto maravilhoso. E é feito praticamente toda a mão pela Terezinha, que é a Chamada, filha isso. Da vovó, né? Que a gente chama ela de vovó, mas ela não é vovó a senhora Umi. É, a senhora Umi. E você tem um que está começando a despontar. Muito bom. Que é o sítio Yamamaro, que ele vem com um conceito muito legal, que é do chá agroflorestal. Então você tem ali a Camellia sinensis crescendo no meio da floresta ali, da Mata Atlântica, e eles também têm um preparo artesanal, e é um chá maravilhoso, maravilhoso, quem prova, é um chá verde, eles produzem chá verde, e meio que você bebe a floresta, você sente a presença da Mata Atlântica ali, é um terroir muito interessante do Brasil, que é ali no Vale da Ribeira, próxima cidade de Registro e cidades próximas, São Miguel, em que você tem realmente esse terroir da Mata Atlântica. Então, esses basicamente são os nossos principais produtores. Todos vêm do interior de São Paulo, né? E todos têm, cada um, tanto a Amaia, Yamamoto-Yama, o Obachan e o Yamamaro, eles têm seus terroirs específicos, realmente são chás completamente diferentes. São os chás brasileiros de alta qualidade, então são superiores, são muito bons e são os chás que a gente recomenda para quem quer começar no universo do chá. Então esses são os melhores chás para você começar a beber, tem um custo-benefício muito bom também, muito bom. Eles poderiam até custar mais caro, eles ainda não custam.
Acho que no futuro, a gente crescendo, eles vão reajustar, porque eles realmente são muito bons e o valor é... Assim, você pega outros chás iguais a ele lá fora e você tem... São até mais caros. E falando de lá fora, deixa eu falar, nos Estados Unidos a gente tem uma plantação que se chama Charleston Tea Plantation. É uma plantação americana muito pequena ainda também, pequenininha. Mas ela recebe pessoas para fazerem passeios, conhecerem a plantação. É um universo bem bacana. Os Estados Unidos também tem o Havaí com, se não me engano, 3 plantações pequenas de Camellia sinensis, é bem interessante. O Canadá acho que não produz. E Europa também não, mas eles já estão testando, acho que na Escócia, plantação. Isso, eu já vi no Reino Unido. Fechado porque é muito frio, exato, é muito frio lá. E a Camellia sinensis, ela se adequa super bem. Subtropical úmido, é a casa dela. Exato, e ir para a Escócia é um frio horroroso, mas eles estão conseguindo produzir em pequenas estufas, pequenas quantidades ainda. Então tudo que a gente consome, que eles consomem, os americanos, os canadenses, os europeus, é importado. Ou seja, vem da Ásia e com muita importação, também o sistema de importação lá é diferente do Brasil, não existem tantas barreiras, tantas restrições, que é um problema que a gente ainda tem no Brasil em termos de importação, de preço. Então o chá chega nesses países numa quantidade absurda. Tem regras. A gente viu recentemente uma galera que compra chá na Inglaterra quase que perdendo um cake de puer, porque... Um set de cakes, né? A gente fez até abaixo-assinado. Foi. Porque ele entrou, o vendedor, quem vendeu, fez a nota toda errada. Então ele entrou como se fosse, acho que cerâmica, alguma coisa. E aí lá na Inglaterra eles abriram a nota fiscal, abriram a caixa, era basicamente puer, e falaram, não, isso aqui não vai entrar. Então o que eles fazem, aí já é prática bem forte, queima tudo, joga fora. Nem volta. Porque aqui no Brasil a gente retorna com o produto. Tem essa vantagem. Muitas vezes. A não ser que seja algo perigoso, mas eu acho que geralmente é retornar, não vai então conseguir. É leiloado. Ou leiloado. Mas não conseguiu entrar, você não justificou, você não vai pagar, volta. Lá não, lá aparentemente eles Imagina queimar os cakes de poeira. Mas aí você tem a figura lá dos grandes importadores de chá. Sim, que existem nos Estados Unidos também, e tanto na Europa, que são pessoas que concentram empresas, né, que concentram muita quantidade e redistribuem para quem quer comprar. Né? E eu acho que aqui na produção, embora eu esteja falando do Brasil, eu acho que a gente tem que ressaltar a Argentina. Também. A Argentina é o maior exportador de chá da América do Sul. Já foi o Brasil. Sim. Já foi o Brasil. Mas o que aconteceu com o Brasil? O Brasil era um grande exportador de chá e não fomentou o consumo interno. O consumo ficou muito restrito às comunidades orientais. E aí o que aconteceu? Quando entraram players internacionais, como Sri Lanka, como a Índia, como países africanos, com custo muito mais baixo, quebrou a indústria brasileira. Não pena. Quebrou, tanto que agora que a gente começou a ter um respiro de começar a produzir chá de novo. Quem pegou esse lugar foi a Argentina. A Argentina é um grande exportador de chá aqui da América do Sul. O chá deles é exportado principalmente para fazer mistura, para fazer blends. São excelentes exatamente para você fazer um chá gelado com mais alguma coisa. Um chá gelado com frutas, fica maravilhoso, né? Principalmente o preto deles, eu adoro. A gente usa também o chá argentino. Eles produzem chá preto. Sim, basicamente. Basicamente chá preto, isso é importante dizer. Sim. Enfim. E se você está começando no mundo do chá e você quer começar com chás de qualidade, com bom custo-benefício, então começa pelos brasileiros, que a gente comentou aqui no vídeo, porque são sensacionais. É melhor você começar por elas do que você começar por quem terceiriza, ou seja, quem pega o chá dessas empresas e refaz, reempacota e vende com a sua própria marca. Algumas empresas aqui no Brasil não pegam das brasileiras, trazem de fora e fazem seus próprios chás, né? E por que a gente fala isso? A gente fala isso pelo seguinte. Primeiro, porque muitas vezes você não tem como saber a origem do chá. Então você não sabe se veio da Yamamotoyama, por exemplo, que você sabe que é uma boa empresa. Você pode ter vindo de um resto de produção chinesa de sei lá onde. E a segunda coisa é que geralmente eles acondicionam mal. A gente já falou sobre isso aqui, botar em locais transparentes, que não vai estar protegido da luz, não vai estar protegido do calor. Calor, da umidade. Eu vou até acrescentar uma coisa. A gente tem o hábito aqui, por conta das ervas,
ou ervas, né? Eu sempre falo que Camellia sinensis não é erva, Camellia sinensis é uma árvore. Então, a gente tem o hábito das ervas, de atrelar as ervas à loja de produtos naturais. Tem algumas dessas empresas, como a Yamamotoyama, que estão em algumas lojas de produtos naturais. Mas as lojas de produtos naturais não são o melhor mercado, hoje, pelo menos, na maturidade que a gente falou do avião que está crescendo, né, que está subindo, pra gente comprar chá. Perfeito. Na verdade, não, porque você vai ter tudo, como a Carol falou, da folha de sei lá da onde, que pode ser o louro sendo vendido como chá, e aí você olha, tá escrito até Camellia sinensis, mas você não tem noção da origem, tá numa embalagem mal adequada. Então, se você tá comprando seu chá nessas condições que a gente falou, embalagem transparente, aquela folha picotada que você não sabe nem de onde veio, não é um bom chá para você começar. A gente não sabe nem a origem. Importante. Chá é na loja de chá. O único que eu vejo vendendo realmente nas lojas de produto natural é a Yamamotoyama. Então, se você vê a Yamamotoyama na loja de produto natural, você vai lá e compra. Acho que a Maia também, aqui mas no muito... Rio de Janeiro aqui no Rio não não. achei. Aqui no Rio eu só achei a Yamamotoyama. E aí vamos falar do mundo que eu estou representando hoje. Isso não existe. Lá fora, chá é em loja de chá. Seja em boutique, a gente vai entrar até onde isso se expande. Já é o próximo assunto, eu vou falar de loja de chá. Exato, mas é só loja de chá, você não vai em uma loja de produtos naturais, loja de sei lá, do que for, de ervas, não tem chá sendo vendido. Camellia sinensis é só chá, então é loja de chá. Isso é muito importante porque quando você está dando atenção a Camellia sinensis, quando você trabalha com Camellia sinensis, né, o universo é tão grande, as opções são tantas que você não é difícil você englobar a Camellia sinensis, produtos naturais, aí você está vendendo biscoito, você está vendendo um monte de coisa, a não ser como a Yamamotoyama, que ela está presente em algumas lojas de produtos naturais, porque, beleza, é a relação comercial dela. Então, se você olhar produtos naturais, a Yamamotoyama está presente? Está presente, é uma questão de relação comercial dela. E ela, quando você vai numa loja de produtos naturais, ela tá lá bem, ou seja, o pacote deles é adequado. Então é uma embalagem escura, né, ou branca opaca, não entra sol, não entra luz, né, luz em geral, ela tá bem acondicionada. Esse é um bom chá para consumo. Se a sua folha tá lá solta, com luz na cara, não vale a pena. A mesma coisa acontece quando você levar o chá para casa, tá? Não tire ele da embalagem correta e bote num vidro transparente, porque isso você vai matar a folha. Você vai fazer com que ela... menos. Exato, ela vai perder tempo de vida. E do momento que ela sai da plantação e ela é bem armazenada e chega na sua casa, ela pode durar aí 2 anos. Aliás, essa é uma grande vantagem de comprar o chá das plantações brasileiras. Sim. Você sabe que esse tempo de que saiu da plantação até chegou a você não é tão longo. Os chás que vêm de fora, existe sim um trabalho dos profissionais do chá que o tempo seja o mínimo possível entre a plantação e a loja. Mas às vezes você vai levar aí mais um tempo. Tanto que muitas vezes você compra um chá numa loja, sim, ele tem uma validade de 6 meses, média. E você compra um chá direto da plantação, ele vai ter uma validade de 2 anos e até mais. Até mais. Se você inclusive comprar de uma plantação lá fora, você também vai ter essa mesma questão, 2 anos. Então agora a gente falou que chá é em loja de chá, então vamos falar das lojas de chá? Vamos. Eu vou começar com as lojas que não são as lojas especialistas, que depois eu explico de uma boutique ou alguma coisa assim. E eu nem vou comparar a plantação no mundo, porque aí a gente tem que falar da Índia, do Sri Lanka, de milhões de países que não vai dar. O chá é negociado em leilão lá fora, só para vocês terem uma ideia. Exato. Mas então vamos falar das lojas. Aqui no Brasil eu vou destacar 3 lojas grandes. A Tea Shop, espanhola, que é uma franquia espanhola e que está expandindo rapidamente aqui no Brasil. Então você já está falando de mim, né? Porque não é uma loja brasileira. Mas ela está presente aqui no Brasil. Sim. É uma franquia presente no Brasil e que está expandindo muitíssimo. 2016, 2017, 2018 foram anos de uma grande expansão da Tea Shop. Só para dar um exemplo rápido, no Rio de Janeiro já temos... Começou no Leblon. A gente tem Leblon... Rio Sul, Rio Design, Ipanema, Barra Shopping. Que eu lembro são essas 5. 5, pelo menos, né? Só então no Rio de Janeiro. E não tinha nenhuma. Até um ano, um pouco. Até um ano e meio não tinha nada. Então a Tea Shop fez uma expansão muito grande aqui. Outra é a Moncloa. Também, brasileira, que também é o sistema de franquias e está começando a se expandir bastante. Sim. A especialidade da Moncloa é principalmente blends.
Sim. A Tea Shop, ela tem muitos blends, mas ela também tem muitos chás puros. Porque ela vem com um conceito de fora. Toda casa de chá lá fora, ela vai trabalhar com puros, com blends, ela vai trabalhar também só com as tisanas, que não é a Camellia sinensis, é tisana. Então ela trabalha com um mix de tudo, sendo que 70% é Camellia sinensis, seja em blend ou seja pura, né? E você tem a Tao Chá, Também, a Tao que Chá. é grande em São Paulo. Ela eu acho que é a pioneira. Sim, Tao ela Chá. também tá em Brasília, eu acho. Não sei se tá em Brasília. A Tao Chá é uma das pioneiras, porque eu lembro que a gente não tinha onde comprar chá há muitos anos atrás. E aí entrou a Tao Chá, a gente começou a comprar na Tao Chá online. Online. A gente E aí ela tem lojas em São Paulo, não chegou loja no Rio de Janeiro, que eu saiba. E ela vem com o mesmo conceito das lojas de fora, então você também tem chás puros, verdes, brancos, pretos, oolongs, puês, né? E muitos acessórios. E também muitos acessórios. Acessórios lindos. Todas as lojas, elas combinam a venda do chá com o acessório. Por quê? Porque a pessoa que não tem ainda o conhecimento do valor do chá, ela é atraída pela loja primeiro pelos acessórios, que são lindos, são bonitos. Aí todas essas lojas têm uma prova para você provar, um blend gostoso, para começar a te trazer para o mundo do chá. Sim, para experiência, né? Porque ela é uma experiência sensorial. O chá é extremamente sensorial, ele tem também a questão de design, né? De arte, de beleza. Ele é bonito, ele é sensorial, mexe com seus sentidos. E essas lojas exploram também. isso. Essas lojas exploram isso muito visual, bem. é olfativo, né? No paladar. Você mexe com todos os seus sentidos. As 3 lojas são muito bonitas. Sim. Quando você vai nessas lojas, elas são muito bonitas, muito agradáveis. E o que eu gosto é que elas são bem diferentes também. E o bacana de ser diferente é que a gente tem cada vez mais opções. Lógico que entre elas, comercialmente, elas devem competir, mas eu acho que, como consumidora, eu sou uma apreciadora qualificada, e é isso também que a gente faz na nossa formação, formar pessoas que, se elas ainda não têm interesse de empreender, elas querem ser apreciadores qualificados. O que a gente chama por isso? Pessoas que realmente entendem o universo do chá. Então, a gente sabe que as 3 lojas são completamente diferentes, mesmo que elas comercialmente tentem cada uma ganhar seu mercado. Você como consumidora, como consumidora, você consegue ter várias opções. Então você não vai comprar o que tem na Tea Shop, não tem na Tao Chá, o que tem na Tao Chá e na Tea Shop não tem na Moncloa. Isso que é legal. É essa competição que de uma certa forma é saudável e muito, muito, muito benéfica para o consumidor, pra gente que quer beber. Então fala no mundo agora, Carla. Sim, no mundo a gente tem marcas enormes, a Tea Shop é uma delas. Muita gente já deve conhecer a Teavana. A Teavana foi comprada pela Starbucks, são os tropeços aí da vida. Esse é um outro tópico, né? Mas a Teavana foi enorme nos Estados Unidos e no Canadá. Quem vem com muita potência nos Estados Unidos agora, entrando por causa da Teavana, é a David's Tea. Que é lindo. Que é linda de canadense. É canadense, então ela tá começando aí a pegar o mercado que a Teavana, infelizmente, começou a fechar, né? Fechou. Não porque ela queria, mas porque ela vendeu pra Starbucks. Starbucks comprou e começou a fechar. Isso é uma longa história. Um dia a gente conta essa história aí. São outros tópicos. Mas você tem na Europa várias e várias marcas. Você tem a Whittards, você tem a East India Company. Não vou entrar no mercado asiático, são milhões de empresas também. Gente, é muita. E desse sistema de franquia, você tem várias. E todas nesse sistema que a gente está falando. Você chega, você tem as grandes latas bem lacradas, a sua Camellia sinensis está bem conservada, você tem algumas degustações, você sente o aroma da folha, você procura os blends, você tem os puros, aí eles pesam imediatamente para você e você leva 50. Cada loja trabalha do seu jeito. A Moncloa, por exemplo, não pesa, ela trabalha já com latinha pronta. Lata fechada, exato. Então, mas a via de regra são esses mercados que você compra. E muitas marcas, e a gente tá falando de chá granel, né, ou lata, porque se a gente entrar para falar de saquinho, nem entramos ainda, que isso é gigantesco lá fora. Mas aí o que você vê é o seguinte, tem muitas lojas, principalmente no sistema de franquia, que existem lá fora e que não entraram ainda no Brasil. Mas eu acho e elas têm conceitos diferentes dessas 3 que já estão no Brasil e tem espaço, porque lá fora são dezenas de lojas grandes de chá e que elas coexistem, como a gente falou, para cada tipo de público. Elas não competem tanto entre si, tanto que... Então, no Brasil, ainda tem um espaço muito grande. Sim. Às vezes, se você é um empreendedor
e você tá pensando nisso, dá uma olhada no mercado do chá. Dá uma olhada nas franquias que você tem lá fora, Sim. que de repente é uma boa você trazer para o Brasil. Na né? Inglaterra você tem, por exemplo, aquela que foi uma das primeiras lá atrás a importar chá, eu esqueci o nome dela, é a English, enfim. Ela só vende chá a um preço exorbitante. Ou seja, você entra na loja, parece que está numa loja de joias. A East India Company. É a East India Company? É. Não lembrava o A nome. East India Company, que tá ligada à história do chá, à história da independência americana. Sim. Né? E ela tem as lojas, parece realmente uma loja de joia. É uma loja de joias. Os chás estão colocados em latas e em estantes de vidro. Ou seja, você anda assim na loja. Aí você começa a olhar para o chá assim, realmente lindíssimo. Uma latinha assim, por exemplo, de um chá branco, o Silver Needle, né, que é só broto de chá branco, é 3 vezes mais do que se você comprar na Witter, por exemplo. Então também tem muita questão do nome que a empresa leva. E cada país também vai ter suas lojas específicas. Você tem a Fortune & Mason, você tem a Palais du Thé em Paris, na França. Super conhecida. E adequadas ao seu público, trabalhando com chás que são mais apreciados por aquela cultura local. Lógico que a gente, como apreciador qualificado, a gente sabe a diferença de comprar numa East India Company um chá branco por, vamos supor, 50 pounds aí, 50 gramas, e você vai na Witter, é o mesmo chá, e praticamente o mesmo chá, e você de repente vai comprar ele por 30 pounds, porque vem com todo o nome da empresa. Se o chá tá numa lata, ele vai tendência a ele ficar mais caro. E você também, além disso, a gente conhece essas pegadinhas aí do mercado. E você sabe o que vale a pena você pagar caro. Coisas que você só vai ter na East India Company e que você não vai ter, por exemplo, numa outra loja mais comum. Exato. E aí a gente poderia entrar no mercado de boutiques também, né? Se você quiser ir para boutique, a boutique já é uma coisa mais especializada. Que é o que está acontecendo muito também no mercado, tanto europeu como norte-americano. Nos Estados Unidos, como cresce tanto o mercado, eles agora estão ficando cada vez mais especializados, porque o americano já gosta de chá. Então, ok, a gente já conhece aquele chá preto, básico, a gente já compra o longo, já compra verde, já compra puês. Vamos nos especializar. Então, você também tem, além das grandes marcas, você tem as boutiques. As boutiques vendem joias raras. Você fica louco. É um negócio de maluco. Porque você tem boutique, por exemplo, que é especialista em oolong. É aí onde você vê que cada vez mais você pode tanto trabalhar numa visão macro do chá, como cada vez mais especializado. E para o consumidor, isso é uma maravilha, porque significa que cada vez mais você tem mais e mais e mais opções de camélia sinensis, os sabores e as opções são infinitas. Então você vai ter aquela pessoa, como a Carol falou, que trabalha com o oolong do Taiwan, de plantação ABC, que ele conhece. E você tem 200, 300 plantações, eu não sei o número certo que tem no Taiwan, mas são várias. Então, se você está trabalhando com o A, o B e o C, então você está trazendo tudo aquilo para a loja. O outro cara da loja do lado que trabalha também com o oolong está trazendo de outra plantação. Está trazendo o oolong chinês. Então você, como consumidor, você tem mais opções. Você percebe que são consumidores mais maduros. Sim, sim. Que já sabem essa diferença. Então, você nos Estados Unidos, essas boutiques são milhares. São muitas. Quando a gente foi na última vez no OT Expo, eram vários empreendedores, pequenos empreendedores, com lojas pequenas de bairro, que eram boutiques de chá. Ou você tem, por exemplo, boutique que vende só puer. Sim, que é uma maravilha isso também. E só falando mais uma coisa, nessas pequenas lojas ou boutiques que você tem também no mercado americano, elas têm a cara norte-americana, né? Que é o de bebidas. Você não está vendendo só o chá granel, criam-se produtos com aqueles chás. Então você, como a Carol falou, você tem uma loja só de oolong, então ela vende oolong gelado, oolong quente. Você tem lojas de matcha que vendem bolos, milkshakes. Então você tem uma variedade infinita de subprodutos que são feitos com chás. Não é só o chá vendido a granel, né? Aqui no Brasil a gente tem uma que eu coloco nessa categoria de boutique, que na verdade eu acho que tinha a Casa do Chá,
Sim, não se... que eu acho que não tá mais Em São Paulo, né? em São Paulo. E você tem a Chaillé. Verdade, a Chaillé. A Chaillé, ela é especializada em chás chineses. Então a gente bota nesse conceito de boutique, porque você vai lá na Chaillé. E ele vai para lugares específicos. E ele vai para lugares específicos, eles pegam coisas que você não vai encontrar nas grandes lojas, que você só vai encontrar lá. Você vai encontrar cake de Puer. E quando você vai na loja, você vê que todo o conceito da loja é o conceito para te levar para o chá chinês. E se você conversar com os donos da Chaillé e tudo, eles são voltados para o chá chinês. Então, esse é um conceito que a gente chama de boutique. Acho que no Brasil só tem uma, então. Só tem um. Você tem, eu acho que a Vai Ter Chá, que é de Brasília, que também tá. pego algumas coisas, premiums, algumas coisas específicas. E a gente não conhece todas as lojas aqui no Brasil. Aliás, se você está assistindo, você tem alguma loja, uma boutique, manda pra gente, que a gente quer conhecer. Isso a gente tem um guia legal. que a gente atualiza sempre, que a gente dá para os nossos alunos sobre tudo que você tem de chá no Brasil, que não só é para aquele que quer consumir, mas para que ele também tenha as ideias de todo o caminho que ele pode ter. Sim, e uma crítica construtiva ao Brasil. O Brasil ainda não tem esse modelo de lojas, exceto o Bubble Tea que entrou agora. Bubble Tea é como se fosse um braço aí do universo do chá. Mas você não tem uma loja só de matcha, você não tem uma loja só de oolong. Isso ainda é um campo completamente fértil para o Brasil em termos de empreendedorismo, porque ainda não aconteceu. Porque você tem que preparar o consumidor. Exato. Porque um consumidor hoje, ele não consegue valorizar uma loja só de oolong. Não, ainda não, mas a gente vai entrar nesse universo ou em breve. ver o valor de uma loja como a Chaillé. Sim, ainda. Mas a Chaillé em São Paulo, eu acho que ela já tem um bom mercado, né? Dentro das pessoas que sabem de chá. Dentro das pessoas que conhecem e entendem Dentro chá. das pessoas que conhecem o chá, você tem muita coisa. Sim. O grande trabalho é exatamente de você formar consumidores que achem legal uma loja de oolong. E algum empreendedor que abra uma loja de oolong. Sim, que é usado e... Por exemplo. Mas vai acontecer isso, eu tenho total certeza, porque é exatamente o caminho que o mercado americano, o mercado canadense fizeram. Eles são a gente há 20 anos atrás. Quer dizer, a gente é eles há 20 anos atrás, É né? verdade. Então é legal que é como se a gente pudesse ter uma janela para o futuro. Agora, dentro dos ramos do mercado do chá que eu vejo crescer muito no Brasil, são as pessoas que estão criando as suas linhas de chá. Sim. A maioria artesanalmente. Então o que ela faz? A pessoa cria um blend, que é Camellia sinensis com especiarias, ou Camellia sinensis com flores. Ela cria aquele blend e ela vende a sua própria linha. Sim. Um exemplo que a gente sempre dá é Viva Chá. Uhum. A Viva Chá faz exatamente isso, ela tem blends específicos. E você hoje já tem várias pequenas marcas no Brasil que estão fazendo isso. Poucas, no entanto, em escala. A gente no mercado norte-americano, você já tem muita gente que criou sua própria linha, mas eles têm uma escala muito maior. A comercialização interna nos Estados Unidos funciona diferente do Brasil. Você tem algumas facilidades que aqui no Brasil não tem, e não só da compra do chá, como a gente falou, de importação, mas também no trânsito, ou seja, no ir e vir daquela mercadoria. Não tem tanto custo em termos de correio. Correio aqui é caro para chuchu, né? É um absurdo. Então, a pessoa que está fabricando seu blend artesanal aqui no Brasil, para ela mandar para outro estado, tem um custo que às vezes Isso, e custo de inviável. embalagem, custo de várias coisas, porque não é qualquer embalagem, como a gente já falou, é uma embalagem específica. O que a gente vê das pessoas que estão criando as suas próprias linhas, e algumas linhas incríveis, maravilhosas, é que todos esbarram na escalabilidade. Sim. Tanto que no nosso curso de Tea Connoisseur, na parte de empreendedorismo, a gente fala muito sobre escalabilidade. Sim. Quando a pessoa cria a sua própria linha de chá. Tudo bem, perfeito, mas como que você aumenta a escala? E quando não é bom aumentar a escala? Claro. Porque a exclusividade também tem o seu valor, mas aí você tem que trabalhar outras coisas, você tem que trabalhar marketing, você tem que trabalhar a qualidade dos insumos que você usa, que são um dos caminhos. Então a gente está vendo isso, a gente está vendo pipocar aqui no Brasil. Várias pessoas criando as suas linhas, e a gente torce para que o próximo passo seja escalabilidade. Até mesmo porque a escalabilidade hoje está restrita às grandes empresas, como Leão, Lipton. Mas aí já é outro mercado, né? Que é outro mercado, que é um mercado mais popular. Sim. E que não está muito preocupado
com a qualidade do produto. É popular não sem qualidade, porque você pode ter popular com qualidade como você tem nos mercados lá fora. Até pro mercado de saquinhos da Twinings a gente percebe isso, porque a Twinings, no mercado lá fora, ela tem desde aquele saquinho simples, que a gente já falou no nosso TikTok, a gente fez um TikTok só sobre saquinho, se você não viu, vá lá procurar, eu não lembro o número do TikTok, mas tá lá, tá aqui no nosso canal. E a gente mostrou o chapadinho. Lá você tem o chapadinho com um objetivo, que geralmente é pra galera que compra uma caixa com 100 tea bags, ou seja, 100 saquinhos, e ela vai usar no café da manhã rápido, aquela que é uma infusão, pum, sai pra trabalhar. Aí a pessoa que já tá no trabalho, que já quer uma infusão, quer um saquinho, que vai infusionar mais vezes e vai render mais chá durante o trabalho, ela vai comprar o triangular, que são as folhas soltas. Então tem a praticidade de estar no saquinho, com o benefício de você ter uma folha solta de múltiplas infusões. Esse é o objetivo. A gente tem uma amiga que mora fora e é basicamente isso que ela faz. Então, você tem muitas opções. Aqui, no entanto, a gente ainda só tem o saquinho de um jeito. Ou seja, as próprias empresas grandes ainda olham para o mercado aqui brasileiro como ainda muito jovem e não trazem todos os produtos que eles têm lá fora. Até porque você pensa o seguinte, por exemplo, esse que é o chá de que são 50 saquinhos, ele não tem cordinha, ele é o chá mesmo ali no saquinho, na caixinha. Só que um britânico toma aquilo em 30 dias. Sim. Se você traz para um brasileiro, você vai colocar aquilo dali, o brasileiro vai tomar uma vez, aquilo dali vai ficar 6 meses ali, aquele chá não vai durar. Então, para durar aqui no Brasil, ele tem que ser o que a Twinings, sabendo disso, eles mandam aquele super protegido, porque fala, bom, o brasileiro toma um na vida, outro na morte, e depois são modelos de negócios que vão desenvolvendo conforme o público, conforme o consumidor vai também desenvolvendo. E o objetivo de cada empresa também, Carol, porque a Desinchar, por exemplo, ela entrou oferecendo o que muitas empresas já oferecem há muito tempo. Ela não fez nada fora do comum em termos nem de qualidade de saquinho, nem do que tem no saquinho, mas ela entrou com marketing de para desinchar, então você tem que tomar um por todo dia. Um por dia, ou sei lá quantos por dia. Então ela já colocou na cabeça do consumidor que você tem que tomar todo dia. Tem esse lado bom ela ter feito isso para colocar as pessoas no hábito de beber chá diariamente. Mas beber chá bom, né, gente? A gente já fez as nossas críticas aqui a várias empresas de saquinho, a gente não tem nenhum problema em fazer isso. A gente mete o pau mesmo porque a gente quer que as pessoas bebam chá de qualidade. Então, assim, mas tem vamos olhar, tudo tem lado bom, tem lado ruim, né? O lado bom é isso. Pelo menos ele colocou na cabeça, bom, bebe um saquinho por dia. A verdade é que se você quer ter benefícios do chá da Camellia sinensis, você tem que beber muito mais do que um saquinho por dia. Um saquinho é uma xícara. A gente fala em benefícios no mínimo de 6 xícaras por dia, ou 6 copos, se você quiser beber chá gelado. Não tem o menor problema. Então você teria que beber 6 vezes por dia. E o chá puro. Sim, melhor ainda, né? E beber chá de qualidade, em quantidade, porque uma das críticas que eu tenho, por exemplo, a esse chá da moda, é que você tem um saquinho de 2 gramas com 8 plantas lá dentro. Então, cara, 2 gramas, 8 plantas, quanto que tem de cada planta para realmente fazer um benefício? Da Camellia sinensis, do chá verde, eu já te digo, não vai fazer, porque é muito pouco para você ter os benefícios. Então, todo mundo merece tomar um chá bom. A gente tem aí um mercado dentro do Brasil. Até, desde o chá de saquinho, de você botar o chá de saquinho melhor, ou o chá de saquinho do dia a dia, mais popular, e melhorar os chás de saquinho, até de criar as suas próprias linhas. E hoje, foi o que a gente falou, a escala tá só com as empresas grandes. E isso também entra quando a gente fala de iced tea.